Bom, se você viu meu primeiro Nuzlocke, você deve estar se perguntando: ué, segundo? O que aconteceu com o primeiro? Bom, eu perdi o save, então eu tô tendo que recomeçar do zero. Mas fazer o quê? Já vou te avisando que não mudou muita coisa não, então eu vou por uma breve explicação sobre o que aconteceu. Primeiramente vai estar passando aí na tela as regras do Nuzlocke que eu usei. No outro vídeo as coisas não ficaram muito claras sobre as regras que eu utilizei, então aqui eu botei todas que eu realmente utilizei nesse segundo Nuzlocke. Agora, falando sobre os pokémons, dessa vez eu decidi dar nome pros bichos, já que no Nuzlocke passado eu não dei nome. Então eu chamei o meu Bulbasauro de Greninja, porque ele é um sapo, eu acho que, e o Greninja também é um sapo. Bom, vai estar aí passando na tela os pokémons que eu tenho e os nomes que eu coloquei neles. O Gyarados eu não coloquei nome porque o cara ali eu comprei do cara que tava lá no centro Pokémon, então eu não pude dar nome pra ele. E eu acho que é só isso mesmo. Agora sim, vamos continuar. Depois de descer a porrada na Erika, um PJ me contou que existia um cara estranho que tava lá no cassino. Eu chamei a atenção dele, ele me chamou de Beta e me chamou pra batalha. Depois de amassar a cara dele, ele me chamou de Beta de novo e foi embora. Esse xingamento é familiar, mas enfim. Eu apertei um botãozinho lá que tava no pôster e abri uma passagem subterrânea para uma máfia. Bom, eu encontrei o líder da máfia, ele me chamou de Beta e me chamou pra batalha. Por que todo mundo me chama de Beta nesse jogo? Enfim, depois de descer a porrada nesse cara, ele me chamou de Beta de novo e disse que vai se vingar porque ele era o verdadeiro protagonista. Ele me deu um óculos, pelo menos. Lá naquela parte lá onde tu pega o Fly, eu peguei um Dodu e eu chamei ele de Naldo, porque eu não sabia que nome dá pra ele, então eu chamei ele de Naldo. Porque Naldo é um nome legal, eu gosto de Naldo. Na realidade, se você chama Naldo, quer ser meu amigo? Imediatamente depois que eu peguei o Naldo, eu evoluí ele pra Dodrio e ensinei Fly pra ele, porque eu não podia perder tempo, né? Eu tava lá caminhando no cemitério Pokémon até que eu encontrei o Robinson de novo. Ele me chamou de Beta e me chamou pra batalha. Bom, o meu princeso, o Arcanine, ele humilhou o passarinho dele, ele tacou o Gyarados. Ele me deu um teste, se me assustou. Então eu botei ele pra dormir e drenei a alma dele. Depois disso ele jogou o Execute dele e eu taquei o meu princeso pra humilhar ele também comer um ovinho frito depois. Ele tacou o Kadabra, eu fiquei meio em dúvida, mas eu preciso de Chabite, então nem precisei me preocupar. E o último Pokémon dele foi o Charmeleon, que pra finalizar eu taquei o meu Gyarados, que humilhou o Charmeleon dele dando crítico. Depois da batalha ele me chamou de Beta, falou que eu era um ruim e foi embora. Na primeira de Pokémon eu peguei um Gastly, que seria ótimo pra evoluir pra Gengar, seria um ótimo Pokémon também. O Gengar é um Pokémon roubado. E pra aproveitar a chance, eu, obviamente, coloquei o nome dele de Gasparzinho. Existia outro nome pra ele. Depois de fazer todo o rolê do velho na torre, ele me deu uma Pokéflauta que eu usei pra acordar o Snorlax. Ele era um bom Pokémon pra Nuzlocke, eu vi em alguns vídeos. Mas eu sinceramente não usei ele, pra ser sincero. Porque eu não sabia usar ele, porque eu sou burro. Também porque o Shadow Ball é muito caro, então não tinha muita opção. Depois eu evoluí o Greninja pra Venossauro e o Odin pra Electrode, porque nesse momento eu iria enfrentar o líder de ginásio, Koga. E o meu time que eu montei foi Sailor 2, o Venomoth, Odin, o Electrode, o Didi, o Hypno e o Naldo, o Dodrio. Eu peguei o Odin porque ele sabia Self-Destruct, então se tudo desse errado, nem eu, nem o Koga ganhava. E o Naldo porque... não sei. Ah, não, pera. Eu decidi trocar de time. Eu não lembrava. Enfim, foi, sei lá, 2. O Venomoth, novamente. O Odin, o Electrode, o Naldo, o Dodrio e o Among Us, o Dugtrio. Por que eu coloquei o Dugtrio? Porque ele era o Pokémon terrestre, né? Então o terrestre dá dano em venenoso, então eu achei que seria uma boa ideia. O único problema é que o Weezing e o Koffing tinha Levitate. Mas enfim, não foi um problema, já que o Sailor 2 ele solou completamente o ginásio do Koga. Então eu vou deixar a gameplay de fundo aí, porque foi ridículo, sinceramente. E o Weezing dele, ele tem Tackle. Eu pesquisei. O Weezing do level 43 tem Tackle. Depois de só destruir o ginásio lutador, eu peguei o Hitmonlee, porque ele era o meu Pokémon favorito, porque ele é melhor que o Hitmonchan. Nomeei ele de Bruce e subi o level dele até o 43, porque eu queria usar o Hitmonlee, porque ele era o meu Pokémon favorito. Favoritismo?
Sim, também já aproveitei pra evoluir o meu Gastly, quer dizer, Haunter, né? Tanto faz, pra Gengar, pra, né, já ter o Gengar na minha mão sem precisar me preocupar com isso no futuro. E também porque o Gengar é um ótimo Pokémon, vai me servir bastante no futuro. Lá no prédio onde a máfia tava atacando, o Robson tava me esperando, de novo. Então ele me desafiou pra batalhar e eu aceitei, né? Taquei o Odin contra o Pidgeot dele e, sinceramente, o Odin solou o Pidgeot dele com pouca vida, mas solou. Depois ele soltou o Gyarados, não entendi por quê, porque o Odin só levou outro Pokémon dele de graça, então ele tacou ele aqui. Tentei com o Dodrio, mas o desgraçado, ele me paralisou. E ainda mais que o Fly, ele precisa de 2 turnos pra dar certo, então não ia dar certo, né? Então eu tive um plano, eu coloquei o Didi pra botar ele pra dormir, e depois eu ia usar o Gasparzinho pra finalizar ele. Só que o desgraçado, ele acordou no próximo turno, paralisou o meu Gasparzinho. E eu sabia que ele ia usar Confusion. E pra quem não sabe, o Gasparzinho é parte Poison, então ele ia tomar de Confusion. Eu tentei usar o Didi de novo e coloquei o Gasparzinho. Só que o Gasparzinho, ele ficou paralisado, ele não conseguiu atacar. Ele até que atacou, sim, ele atacou, sim, mas ele se bateu no processo. Então o Gasparzinho não tinha chance. Eu taquei o Gyarados pra ver o que ele podia fazer. Na verdade, eu taquei o Gyarados porque ele tinha Bite, só que eu não usei o Bite na primeira, mas depois na segunda eu ataquei e ele ficou de boa. Tacou o Alakazam, então eu tentei usar o Bite de novo, só que toda hora o Gyarados ele ficou paralisado, todo momento. E deu chance do Alakazam ele farmar Calm Mind. Então, não tinha o que fazer. Ainda mais que o Alakazam usa muito o Future Sight. E quando chegou a hora do Charizard, o garoto morreu. Depois disso, eu usei o Didi pra botar o Charizard pra dormir e finalizei com o Odin, porque o Odin é Falando foda. Mais em si da morte, foi uma morte bem impactante, né? Já que o Gyarados é um ótimo Pokémon e ele seria muito útil mais pra frente. Mas, fazer o que, né? Eu até poderia usar o Hypno. Só que, sinceramente, o Hypno não ia dar muito dano e ele ia me paralisar de novo, ia ficar naquela troca-troca e eu tinha chance de perder, sinceramente. Então, não tinha muito o que fazer naquela hora. Em compensação, eu peguei o Lapras lá daquele NPC que tava junto com o Robson. Ele seria uma ótima substituição pro Gyarados. Ele é até melhor que o Gyarados, na minha opinião, porque ele aprende Ice Beam naturalmente. Então, eu acho ele um ótimo Pokémon. Acho ele um dos melhores Pokémons de água, assim. Dei o nome ele de Ana, porque eu não tinha nome na minha cabeça, então... Depois eu descobri que o Giovanni tava participando desse esquema, obviamente, porque é o chefão da máfia, né? Ele tava aprisionando o prefeito. Eu dei um tapa na cara dele, falando que ele tava sendo idiota. Ele se tocou, foi embora com medo de mim e falou pra eu me danar, porque eu era um Betinha. Ok, né? Depois disso, eu fui montar um time pra Sabrina. A Sabrina, ela me deu muita dor de cabeça nas primeiras vezes que eu joguei. Então eu tava bem preocupado e decidi montar o melhor time possível. Eu decidi que o melhor time seria o Gasparzinho, o Melzinho, o Odin e o Among Us. O Among Us, porque ele tem um ataque excelente, eu acho que ele é um ótimo Pokémon também. E o Odin, pra caso do dê errado, a gente tem uma bomba relógio. Pra quem não sabe chegar na Erika, é só ir nos portais na sua frente e atrás de você, que alguma hora tu vai chegar na Erika. É só esperar. Só esperar. Aí, mas no momento que eu fui entrar na batalha, eu vi o nível do Melzinho. Graças a Deus o Kadabra tem uma defesa de bosta, mas os próximos não foi muito legal, não. O Melzinho teve que sacrificar por ti. O que foi bem triste. Depois disso, o Among Us só evaporou o time da Erika. Claro, com 8 de vida. Com 8 de vida. Mas evaporou. Só a perda do Beedrill foi triste, porque ele foi um dos primeiros Pokémon que eu peguei, então já tinha, assim, um afeto lá por ele. Mas eu não ia usar ele no futuro, sendo bem sincero, então... Ok, o Melzinho foi um bom Pokémon. A caminho do ginásio do Blaine, eu capturei um Tentacool, que seria útil pro próprio, sendo que o Tentacool, ele só evapora o time do Blaine. Então, seria assim. Eu também tentei pegar um Coffin lá na mansão, só que ele simplesmente explodiu no Gasparzinho. Sorte que o Gasparzinho ele não afeta ataque normal, senão eu estaria fudido. Montar um time pro Blaine não foi difícil, já que Pokémon pra esmurrar Pokémon de fogo, eu tenho de sobra. Então, eu escolhi o Among Us, o Tentacruel, que eu chamei de Lola Molusco, a Ana
e também o Kabutops que eu tinha revivido lá no laboratório. E essa luta foi uma das mais fáceis da líder de ginásio, descontando o Brock e a Misty, já que aquilo foi ridículo. Mas pra resumir, o Kabutops só evaporou o time do Blaine, literalmente. E agora só faltava o último líder de ginásio, que pra quem não lembra, era o líder de ginásio do tipo terrestre. E montar um time pra ele também não foi tão difícil. Os selecionados que eu escolhi foi Bruce, Ana, Greninja, Lula Molusco e também o Kabutops. O Giovanni não foi tão difícil. O Bruce desmoronou o primeiro High Horn e ele mandou um Dugtrio, que não era bom contra o Bruce. Eu tentei Tentacruel, só que eu esqueci que ele era parte Poison, então ele apanhou pro Dugtrio. E então eu taquei a Ana pra esmurrar. Ele tacou o High Horn, que, bom, só morreu. Depois foi o Nidoking, que também só morreu. Pro Nidoking, a Ana tava bem fraca, então eu decidi tacar o Greninja, já que ele era o que mais existia a Poison. E eu fiquei me curando, ele tentou me atacar, ele usou uma Hyper Potion ali, mas tava tudo bem, já que o Greninja... A única coisa que me separava deles dos 4 era a porra da batalha contra o Robson, que me impediu de novo. Então eu fui lá e montei um time pro Robson. E os selecionados para lutar contra o Robson foram Greninja, o Venossauro, Odin, o Electrode, Ana, a Lapras, Naldo, o Dodrio, Gasparzinho, o Gengar e Bruce. A batalha começa com o Robson tacando o seu Pidgeot. E eu taquei o Odin, que com 2 Shockwaves evaporou o coitado do Pidgeot. De sempre, né? Ele tacou o High Horn. Então eu taquei o Bruce. O Bruce só desmoronou o High Horn que nem ele fez com o High Horn do Giovanni, com apenas um High Jump Kick. Ele tacou a Alakazam, e pra isso eu não queria atacar o Gasparzinho, já que eu sabia que ele ia atacar um Psychic. Então eu taquei o Naldo, só que ele, por algum motivo, ele deu Future Side. Então eu decidi tacar ele com Tri-Ataque logo e matar essa porra. Ele tacou o Execute, não sei porquê, porque o Naldo só evaporou o Execute dele. Ele tacou um Gyarados, e eu decidi tacar o Greninja, que era o que mais resistia ao Gyarados. E eu não tinha outra opção contra o Gyarados. Botei ele pra dormir e spamei Grout. Spamei Grout até o talo. E botei ele pra dormir de novo. Spamei Grout até o talo. E depois eu só evaporei o Gyarados dele com um Razor Leaf. E com a habilidade dele, taquei a minha Ana, que também só evaporou o Charizard depois de passar por tudo isso, por todo esse sofrimento. Eu decidi montar o melhor time possível pra Elite dos 4. E o meu time final foi Greninja, Solar Beam, Sleep Powder, Growth e Razor Leaf. Odin com Shockwave, Rollout, Self-Destruct e Light Screen. Gasparzinho com Hipnosis, Shadow Ball, Sunny Day e Shadow Punch. Naldo com Fly, Tri-Attack, Double Team e Drill Peck. Ana com Ice Beam, Surf, Psychic e Rain Dance. E Didi com Psyche, Hipnosis, Calm Mind e Headbutt. Essa era a última chance. A primeira integrante era Lorelei. Eu comecei com o Odin, que com 2 Shockwaves facilmente derrotou o Dewgong dela. O próximo Pokémon era o Cloyster, que como eu sabia que não tinha ataque de gelo, eu taquei meu Greninja. Então eu aproveitei pra botar o Cloyster pra dormir e spamar Growth. Depois eles vão ataque nada a ver e eu usei Solar Beam pra esperar ele pra sua morte inevitável. Depois disso, ela atacou o Slowbro, que também só evaporou para um Solar Beam, porém ele tacou um Yam. E esse Yam, ele deixou o meu Greninja dormindo. Então eu taquei meu Odin pra ver o que ele faria. Só que o Wave não deu tanto dano e ela deu muito dano no meu Odin. Eu tentei pensar em alguma coisa pra ver o que eu poderia fazer. Então eu taquei a minha Ana, já que ela era uma das únicas que sobreviveria a pelo menos um ataque dele. Tentei que ela um Psyche, só que não deu tanto dano novamente. Tentei tacar outro, não deu tanto dano. Ela usou um Full Restore e a Ana não iria sobreviver. Então eu tentei tacar o meu Naldo, só que ela usou um Ice Beam e meu Naldo morreu. Ok, tá tudo dando errado. Gasparzinho, porque era o único que eu tinha uma chance, usou outro Full Restore. Ok, agora fudeu, porque ela atacou um Confuse Ray e meu time tá todo Meu Didi, tentei fazer alguma coisa com Hipnosis, com Psychic, só que ele ficou congelado. O cara, como uma... Gaspar, meu Deus,
eu não nem sei o que eu tô fazendo. A Ana pra fazer alguma coisa, só que ela tava quase morrendo. Meu Deus do céu. No desespero, eu usei nem sei o que eu tô falando. No desespero, eu usei um Full Restore na Ana pra ver o que ela poderia fazer contra o Lapas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu ainda tive essa Confuse Ray, só que no final tudo certo. No final tudo certo. Ok, eu usei Full Restore aí na Ana de novo, porque ela era a única que poderia sobreviver a um ataque da Jinx. E no final deu tudo certo, menos pro nosso querido Naldo, que realmente foi uma perda muito forte, porque eu ia usar ele no Bruno e também lá no Executor lá do Robson. Então realmente foi uma perda assim, significante realmente pro time. Porém, o lado bom é que eu tinha pokémons pra cobrir a parte do Dodrio. Então, no final, até que não foi tão ruim assim. O Bruno, ele nunca foi o líder tão difícil assim. Porque a minha Ana, ela evaporou o Onix dele. O Hitmonchan, eu decidi usar a Ana porque eu tinha ensinado Psyche pra ela. Só que esse Sky Uppercut me deu um susto danado. Mas, no final, eu só matei a Ana. E eu decidi usar a minha estratégia milenar. Usei meu Diri. Claro, errei a dos hipnoses, mas depois de botar o Hitmonlee pra dormir, farmei 3 Calm Mind. Depois de farmar meus Calm Mind, eu só evaporei todo o time do Bruno com o Diri, com 3 Calm Mind. Calm Mind é muito roubado, gente. A próxima era a Ragatha. Sabia que ele ia iniciar com o Gengar, então eu taquei o meu Gasparzinho pra evaporar o Gengar dela. O próximo era o Golbat, que moeu o meu Gasparzinho na porrada com os bites dele. Então eu troquei pro meu Odin pra ele evaporar o Golbat dele. Depois ela trocou pro Arbok, que me deu um certo trabalho, porque eu troquei pro meu Diri, só que o Arbok ele só quase matou meu Diri com o Sludge Bomb. E então eu taquei a minha Ana, que com o Psychic dela matou o Arbok, só que ele ficou bem ferido. O próximo era o Gengar dela, e eu pensei em tacar o meu Gasparzinho, só que ele tava muito fraco. Então eu taquei meu Greninja. O meu Greninja serviu como tanque pra eu curar o meu Gasparzinho. O que acontece? Ele tacou o hipnose dele no Greninja. Então eu decidi fazer o seguinte. Eu decidi trocar pro Gasparzinho, porque eu sabia que ele ia usar a habilidade Nightmare dele, que só afeta Pokémons que estão dormindo, e assim matar ele. Só que o que eu não contava é que ele sobreviveria e ainda deixaria meu Gasparzinho pra dormir. Eu pensei que ele ia usar a habilidade Nightmare dele, só que ele usou o Shadow Ball, que foi suficiente pro meu Odin sobreviver e matar ele. Pra cima do Haunter, só que o meu time todo tava fudido. Eu não tinha muita opção. Tentei tocar pro Greninja, que ele tava dormindo, então eu pensei que ele ia usar a habilidade Nightmare dele. Só que ele usou Main Luck e manteve o Greninja na luta. Então eu não podia mais sair do Greninja. Minha única opção era botar o Haunter pra dormir, só que ele botou pra dormir de novo. Eu sabia que ele ia usar a habilidade Nightmare dele. Então ficou nessa troca-troca de curar o Greninja da Sleep e tentar usar, mas ele botava pra dormir de novo. Era uma bosta. Essa luta foi uma bosta. No final, essa luta foi resistência, porque eu tinha que ter a sorte de ele errar os hipnoses dele. Mas, por algum milagre do destino, eu consegui ganhar essa luta. Mas foi uma luta bem sofrida mesmo. Eu não gostei dessa luta, não. Eu odiei essa luta, gente. Eu não indico. Na luta do Lance, eu comecei com o Odin, que só evaporou o Gyarados dele, dando 4 vezes o dano. Ele tacou o Dragonair. E eu taquei a minha Ana, que evaporou o resto do time dele. E com aquela era a luta final. Eu iniciei com o Gasparzinho porque ele tava dormindo. E meu objetivo era acordar o Gasparzinho o quanto antes, já que ele seria bem útil nas próximas batalhas. O problema é que o Pidgeot, ele deu muito dano com o Aero Ace dele. E o único que poderia matar ele seria a Ana ou o Odin. O Odin tava ferido, então eu usei a Ana pra derrubar o Pidgeot. Ele até usou Full Restore, mas não serviu de muita coisa, já que ele morreu do mesmo jeito. Ele usou o Raidon, não sei porquê, porque foi uma kill grátis pra Ana. E a próxima era o Executor. Decidi sacrificar a Ana pra eu colocar o Gasparzinho com segurança. Ele colocou o Gasparzinho pra dormir, porque o Shadow Ball não matou o Executor, eu não sei. Então eu tentei usar a estratégia do Calm Mind com o Dili. Eu errei alguns hipnoses, mas eu consegui acertar o segundo. Então eu spamei Calm Mind até o máximo. E quando ele deu muito dano, eu decidi atacar. Deu bastante dano Calm Mind, já que Calm Mind é roubado pra caralho.
Então, eu decidi sacrificar o Diri. Aí, porque eu não ia usar muito ele. Ele nem conseguiu matar o Gyarados. Usei meu Odin pra evaporar o Gyarados. O próximo era o Alakazam. Botei ele pra dormir. Farmei 2 Growths, o que aumentou 2 vezes o meu ataque especial. E com o Solar Beam, evaporei o Alakazam e toda a geração dele. O último era o Charizard. Ele até errou o primeiro Fire Breath, eu consegui colocar ele pra dormir. Só que acabou que ele matou o meu Greninja, que era uma das minhas únicas chances. Como o meu Gasparzinho tava dormindo, ele acabou não tendo nenhuma chance. E eu não tinha nenhum item pra dar pra ele. E infelizmente, morreu. Meu último Pokémon era o Odin, que não tinha ataque suficiente pra derrotar o Charizard. Se eu não ganho, ninguém ganha nessa porra.